Oi pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a lei, a ordem da hierarquia. Então eu tô dando continuidade ao vídeo em que eu falei sobre a lei do pertencimento, na verdade sobre os vídeos em que eu tô falando sobre as 3 leis do amor ou as ordens do amor. Então se você não assistiu o primeiro vídeo em que eu falo o que é a constelação, e nem ao segundo vídeo em que eu falo sobre o que são essas leis, né, o que são essas ordens, e aí nesse mesmo vídeo eu explico sobre o pertencimento. Eu recomendo fortemente que você volte para assistir, para que você consiga ter uma compreensão maior sobre essa explicação que eu vou dar aqui. Mas então vamos lá, eu vou falar hoje sobre a lei da hierarquia. O que seria essa lei da hierarquia, né? A hierarquia fala sobre a precedência do sistema. Então, cada um de nós tem um lugar no sistema. Então, assim como a lei do pertencimento vem dizer que todos têm direito de pertencer, a hierarquia diz que todos nós temos o nosso lugar no sistema. E aí é importante que a gente respeite esse lugar. Inclusive, quando nós estamos devidamente no nosso lugar, a vida tende a ser mais leve. E o contrário também. Quando a gente está fora do nosso lugar, a gente tende a sentir diversos problemas, a gente tem diversas dificuldades, vários bloqueios começam a acontecer na nossa vida simplesmente porque a gente está fora do nosso lugar. E o que é essa precedência, né? Essa hierarquia? Então, todos aqueles que vieram antes de nós têm precedência em relação a gente. Então, os nossos pais, avós e todos os nossos ancestrais. Isso, gente, significa que eles têm um lugar de que eles chegaram antes e que eles abriram o caminho para que nós hoje estivéssemos aqui. Quando eu falo da lei da hierarquia, quando eu estou num atendimento e eu vou explicar sobre a hierarquia, eu gosto muito de falar sobre, inclusive, os nossos ancestrais lá de muitos anos atrás, que viveram momentos de muita escassez, de muita dificuldade. Então, eles fizeram de tudo para preservar, né, a nossa espécie e depois foram vários outros, né, foram chegando e até que a gente pudesse hoje estar aqui com toda talvez facilidade comparado ao que era lá atrás. E eu também gosto de falar, principalmente no que diz respeito, né, a essa ancestralidade feminina, quantas dificuldades as mulheres passaram, né, há muitos anos e como que é hoje, né? Então é muito importante a gente honrar, é muito importante a gente respeitar e ver com força, ver a força que existe nessa nossa ancestralidade. E quando a gente se conecta com a força dessa ancestralidade, a gente se conecta com a nossa força também. Então a hierarquia vem falar muito sobre isso. Então existe também a desordem dessa lei, existe a desordem da hierarquia. E o que seria, né, a desordem da hierarquia? Um exemplo de desordem é quando a gente tenta ocupar o lugar, por exemplo, dos nossos pais. Quando a gente tenta ser pai dos nossos pais. Ou às vezes até quando nos colocam nesse lugar, né? A gente está infringindo essa lei da hierarquia, a gente está saindo do nosso lugar e isso gera diversas consequências para a nossa vida. Como eu falei, alguns bloqueios, né? Algumas situações onde a gente começa a se perceber sem força na vida. E isso muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, por amor, o que é importante falar. Muitos desses movimentos são feitos por amor, mas aí, gente, é um amor, gente, em desordem, tá? Esse amor é o que a gente chama na constelação familiar de amor cego. E esse movimento, né, às vezes de querer ser mãe dos pais, né, pai dos pais, que está relacionado muitas vezes a uma visão distorcida de que os pais são frágeis, né, de que nós somos mais fortes que os pais. E isso é se colocar superior aos pais. Então é importante observar essa desordem que acontece muito em relação à hierarquia.
A hierarquia também, ela tem a ver com os irmãos, né? Então, os irmãos mais velhos também têm precedência, eles vieram antes. Então, a gente também tem que observar qual é o nosso lugar dentro da nossa família, né? Então, eu sempre falo isso também. Na minha família hoje, eu sou esposa do meu marido. Então, eu não sou mãe dele, eu não sou filha dele, eu sou esposa e ele é meu marido. Em relação aos meus pais, né, a minha família de origem, eu sou a filha dos meus pais, eu sou a irmã caçula dos meus irmãos. E é muito importante a gente ter clareza desse lugar. E por mais que isso pareça muito óbvio, na maioria das vezes a nossa postura não condiz com isso. Na maioria das vezes a gente se coloca num lugar diferente, né? Então a gente se coloca como mãe do nosso marido, a gente se coloca como filha do nosso marido, a gente se coloca como mãe dos nossos pais, a gente se coloca como irmã mais velha. E essa postura só faz com que a gente perca força na vida. Então, essa é a desordem da hierarquia. E acho que era isso que tinha para falar, principalmente sobre a lei da hierarquia. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre essa lei da hierarquia, deixa aqui para mim nos comentários ou me manda no individual, no privado. E eu vou falar no próximo vídeo sobre a lei do equilíbrio. Tá bom, pessoal? Um grande beijo e até o próximo.